então, gente, eu não me dei conta que eu esqueci de falar umas coisas para vocês a respeito de quadros, então, aquele vídeo anterior que já estava bem grande, né? Agora eu vou ter que fazer uma pequena, um aumento nele aqui. Continuar então falando sobre estilos, agora sobre quadros e tabelas. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu acabei limpando aqui os estilos do Word, tá? Deletei os estilos do Word, acrescentei alguns estilos, como por exemplo autores, nomes, título, imagem, tabela e quadro, que é esse estilo aqui, que é o corpo de texto negrito, sem recuo. E também decidi optar por usar uma fonte sem serifa nos quadros, é a Cersei Sun, que a gente usou no exercício do folder. E aqui, por exemplo, ó, tem que colocar a legenda. E aqui também, legenda. Tá, então, aqui tem que colocar a nota de rodapé. Tá, acho que criei esse estilo aqui também das referências, que é o título sem numeração, e deletei uma das páginas. Eu acho que a gente precisava ver como faz aqui com a edição de tabelas, porque eu esqueci mesmo de fazer isso ali com vocês, tá? Essa imagem que ela realmente está me incomodando, ela tá muito, muito grande, mas enfim, acho que não tem como fazer diferente, né? Ela é grande mesmo. Bom, sobre as tabelas, tá? Era isso que eu queria falar. A gente tem uma diferenciação entre o que é tabela e o que é quadro na regra da BNT. Os quadros são todas aquelas coisas que não tem número, que não tem soma, não tem nenhuma... não tem soma, porcentagem, multiplicação, enfim, não tem quantitativo. E é texto, por exemplo. Então, tem esse quadro 1 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, o quadro 1 é descrição dos critérios de sucesso. Então, isso é texto descritivo, então não é tabela, é um quadro. E a gente tem aqui quantidade de erros, isso aí não é texto, né? Isso é um descritivo de número, então a gente vai usar tabela, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa é colocar o estilo que eu acabei de criar. Eu criei texto quadros, mas texto quadros e tabelas, tá? Acho que esse texto quadros aqui a gente pode tirar o recuo. Pode tirar o recuo e pode tirar o espaçamento. E a gente pode deixar alinhado à esquerda. Tá? E aqui a gente... Vamos usar o W aqui para ver como tá. Opa, tem que colocar fora do... Tá bem certinho. Bom, o que eu queria conversar com vocês é que a gente, por exemplo, assim, ó, aqui não vai ter problema, porque essa tabela 1 tá dentro dessa coluna, tá? Mas vamos supor que a gente tenha essa imagem aqui bem pequena. Vamos deixar essa imagem pequena, assim. Tá, aí vocês conseguem ver o problema que eu queria abordar com vocês. Que é assim, ó, essa tabela, ela é, tudo bem, ela não é uma tabela assim tão pequena, né? Mas ela não vai caber aqui nesse espaço. Então a gente gostaria que ela ficasse toda junta. Daria para fazer isso aqui, tá? Mas aí a gente está mexendo na nota de rodapé, não é a solução mais assim, digamos, elegante, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com a edição dos atributos da tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em tabela, aqui ó, nessa guia tabela, não precisa trabalhar com estilos. Vocês vão em opções de célula, linhas e colunas, e aí vocês mantenham com a próxima linha. Aí a tabela fica sempre junta.
Eu acho que essa é uma solução melhor do que deixar a tabela cortada, tá? Assim, pensando como leitora, eu acho melhor ter um espaço em branco do que ter a tabela cortada. Eu entendo que como designer vocês talvez achem melhor não ter aquele buraco, mas em relação à legibilidade fica bem ruim, tá? Então, eu vou deixar desse jeito. Outra coisa, aqui a gente perdeu a tabela, o título da tabela, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o estilo de parágrafo, isso aqui é título, imagem, quadro e tabela, que eu coloquei um estilo novo. E aí o jeito de resolver isso, de novo, tá? Não é assim muito elegante, mas tá, ele funciona. Que é o seguinte, vamos com o botão direito, inserir linha. Aí vamos inserir uma linha acima. Tá, e aqui a gente vai ter que mesclar essa linha. Quer dizer, vamos ver se precisa mesclar daqui a pouquinho, nem precisa. É, precisa sim, porque é grande. Então, vamos ver aqui, botão direito, mesclar células, tá? E aí a gente tá com uma borda em volta aqui da primeira célula da tabela. Então, a gente vai voltar aqui em tabela, opções de célula, bordas e preenchimentos. Tá, aí assim, ó, vamos só tirar essa aqui. Opa, não, é o contrário. Essas aqui, pra gente ver como é que é. Ali, tá, era isso aqui. Isso aqui é 0. Aí agora, acho que eu vou ter que fazer essa aqui toda, tá? Agora com essa seleção, então, eu não consigo ver, mas eu acho que vamos ver. Tá, ficou bom. Ficou meio demais, mas tudo bem. Não tem como dar um espaçamento depois da tabela, tá? E não tem uma regra, assim. Então aqui a gente, como não tem legenda, eu vou dar um enter mesmo, tá? Esse enter aqui, ele clica depois da tabela, mas eu não, pelo menos eu não sei onde colocar esse espaço depois da tabela. Bom, fica esse buraco, não é muito bonito, mas eu acho melhor deixar assim do que deixar tudo junto, né? Do que deixar tudo blocado, bonitinho, porém com, com a tabela cortada ao meio. Então aqui só conferindo se a gente não continua, não tá com o texto sobrando, então tá tudo certinho. Agora sim tá tudo pronto. Então vamos lá para o nosso próximo vídeo que vai ser sobre livros.